Porque 1 quilo de tomate se dá para comprar 5 pés de alface. Cada semana que vai no supermercado ou na feira, a gente gasta mais e traz menos coisas. Nos encontramos ante un fenómeno que es que hay gente sin casa y casas sin gente. Esa contradicción se tiene que resolver de alguna manera. No mês passado, 7 médicos do SAMU de Ferraz de Vasconcelos foram afastados devido ao uso de dedos de silicone para marcar o ponto nos leitores exóticos dessa unidade. Boa noite. A inflação voltou às manchetes e 2013 vai se complicando para o governo Dilma. O último ano antes das eleições presidenciais de 2014 pode repetir um cenário de crescimento baixo e de preços em alta. A inflação acumulada nos últimos 12 meses estourou o teto da meta do Banco Central e atingiu 6,59% em março. Nesta semana, o Banco Central poderá elevar o juro básico da economia, hoje em 7,25% ao ano, para tentar conter a alta de preços. Quando a inflação sobe, são os que ganham menos os mais prejudicados. Eles gastam a maior parte de seus rendimentos com a alimentação. É no Nordeste onde os preços dispararam mais. Neste ano, o valor da cesta básica aumentou 24% em Salvador, 20,5% em Aracaju, 16,5% em Natal e 12,5% no Recife. Em São Paulo, a alta foi de mais de 10%. O Sul teve aumentos mais contidos, 9,4% em Porto Alegre e 8,6% em Curitiba. Esse será o grande desafio de Dilma neste ano pré-eleitoral. Então, o cara foi, o ladrão foi assaltar o cara tava vindo da feira, tava com celular, um monte de coisa de valor e 1 quilo de tomate, né? Aí o ladrão chegou no cara e falou, vai, é um assalto. O cara foi dando o celular e o que tinha de valor no bolso dele, né? Aí o cara falou, não quero isso aí não, quero só o tomate. O tomate tá caro. A inflação e o salário se encontraram de repente. O salário cabisbaixo, a inflação toda imponente. 1 quilo de tomate se dá para comprar 5 pés de alface. Olha, eu acho que faz uns 8 meses que eu venho sentindo assim, gradativamente. Cada semana que vai no supermercado ou na feira, a gente gasta mais e traz menos coisas. Eu tenho sentido que não subiu mais, o que subiu menos. É muito pouca coisa que subiu menos, mas tudo sobe. Aliás, eu tenho um neto que é alucinado por tomate. Então, custe o que custar, eu tenho que comprar, nem que seja uma meia dúzia para ele. O cenário atual de inflação é de uma inflação moderadamente alta, mas persistente. Nos últimos 2 anos, e com mais força, nesse ano, os preços subiram muito. Sobretudo, bens básicos, bens de sobrevivência, como alimento. Essa alta de alimentação ela começou no ano passado. O governo argumentava que a inflação estaria convergindo para o centro da meta, porque a economia não vinha crescendo como esperado, e por isso decidiu adotar uma política de estímulo à economia e de não combater a inflação. Para manter a sobrevivência, sai mais caro, sobra menos dinheiro, inclusive menos dinheiro para pagar a conta. O brasileiro anda endividado, isso pode ter um efeito muito negativo na inadimplência. E o Lula, o governo dele, foi muito próximo da China. A China tem essa visão. Deixa o mercado livre, deixa o mercado funcionar com controles, certo? Porque é ele que vai gerar riqueza na sociedade. E aí eu distribuo essa riqueza de uma forma mais equânime. A Dilma tem uma visão completamente diferente e ela está implementando isso. É o Estado que lidera o processo de crescimento econômico, deixando o setor privado como um protagonista secundário nesse processo. O governo começa a arbitrar qual que é a taxa de retorno. Tempos atrás eles queriam oferecer 5,5% de retorno
obviamente o empresário não se anima, né? Nem aqui nem no lugar do mundo. Essa visão do Estado como centro do desenvolvimento não é desenvolvimentista, isso é soviético. Quer dizer, apesar do crescimento muito baixo, a gente tem um desemprego baixo, né? O que é alarmante, porque sugere que o crescimento da produtividade está muito baixo no país, e além de gargalos que a gente está vendo, são os mais visíveis na área de infraestrutura. Essa constatação de que ela dá estímulos e não funciona. Não funciona porque o crédito, por exemplo, não tem mais espaço para crescer. Por quê? Porque o brasileiro já gasta com juros e pagamento de prestação uma parcela já muito grande do... Quando temos uma inflação generalizada, sobe alimento, depois subiu serviço no último ano muito, começa a virar uma bola e um processo em si mesmado. Aumenta que aumentou isso, e aí fica um repasse meio maluco, a gente chama inércia, né? Quando o corpo está em movimento, continua em movimento. Quando a inflação está em movimento, continua em movimento. É nessa hora que o governo deve se atentar se está tendo abuso de preço e o consumidor tem que se policiar. Ontem estava lendo o jornal, né, e o comentário foi, se a gente crescer, isso é um comentário de alguém do governo, se a gente crescer 3 e a inflação ficar em torno de 6, pode mandar fazer a faixa. É isso, acho que ninguém está particularmente preocupado com a questão inflacionária hoje. A última pesquisa da Datafolha de março mostrou que a popularidade da presidente Dilma é recorde e que ela seria reeleita no primeiro turno se a eleição fosse hoje com 58% dos votos. Nesse cenário, Vera Magalhães, dá para mandar fazer a faixa? Eu acho que é muito cedo ainda para esse tipo de prognóstico. Quer dizer, a eleição é só em outubro do ano que vem. A presidente tem um monte de nós para desatar aí, como a gente viu. A inflação começa a chegar no bolso das pessoas, elas vão ao mercado e começam a comentar que o tomate está caro, que a mandioca está cara, enfim. Quando isso vira um assunto do dia a dia das pessoas, de várias classes sociais, isso passa assim a ser um fator preocupante para a popularidade dela. Também há algumas análises que já apontam que pode ter um reflexo disso no emprego ano que vem. Pequeno, é claro, residual, mas se você tem uma manchete aumento do desemprego num ano eleitoral, isso é um fator também preocupante. A inflação de agora realmente pode preocupar o governo do ponto de vista de aprovação, porque ela pega principalmente alimentos e o peso dos alimentos é muito maior entre as pessoas que ganham menos. Do ponto de vista dos alimentos, pelo menos deve ter um alívio agora no futuro. Mas qual é o outro grande problema que está envolvido nisso? É que por causa dessa insegurança e dessa instabilidade, de sinais não muito claros na economia, crescimento que vai muito lento, que vai claudicante, sobe, cai, inflação que parece muito espalhada e muito resistente, os empresários estão segurando o investimento, porque eles não têm certeza do que vai acontecer e nem do que o governo quer fazer, porque os sinais do governo também estão muito erráticos. Uma hora a presidenta diz uma coisa, na outra o ministro da Fazenda fala outra, o Banco Central vem e diz outra. Então todo mundo fica com medo e segura o dinheiro. Com isso a economia toda anda em compasso de espera, dependendo de para onde as coisas forem, realmente a situação pode ficar um pouco mais complicada. To give us a hand to get out of here. I got a better idea. No mês passado, 7 médicos do SAMU de Ferraz de Vasconcelos foram afastados devido ao uso de dedos de silicone para marcar o ponto nos leitores exóticos dessa unidade. Nós conversamos com a empresa que fabrica o equipamento do ponto de Ferraz de Vasconcelos e eles nos disseram que esse tipo de equipamento é sim passível de fraude. Todas elas têm um percentual de possibilidade de falha, né? Isso é calculado, existe uma fórmula, um modelo matemático para cada tipo de biometria. Por exemplo, o reconhecimento de íris e o de retina são aqueles mais difíceis de serem copiados ou fraudados. Retina coding accepted. Warden William Smithers, be well. Yeah, you too. Quase 70% da tecnologia de biometria utilizada no mundo todo ainda tem a ver com as digitais. Thank
No mundo, em 2012, houve um faturamento de cerca de 10 bilhões de reais, especificamente relacionados à indústria de leitores ópticos digitais. Let me just see that big claw you got in. Your new fingerprints. Elvis is back. Eu diria que é a mais barata, não o melhor custo-benefício. Ela é mais possível de ser fraudada, como foi o caso do Hospital de Ferraz de Vasconcelos. Então é melhor investir um pouco mais e ter um sistema mais seguro. A Folha foi atrás para descobrir como é que esses dedos eram feitos para passar na catraca da Folha, que por sinal também usa o mesmo sistema de leitura óptica de Ferraz de Vasconcelos. Para se fazer o dedo de silicone, a gente gastou cerca de R$50. Precisou de 2 materiais, material de prótese dentária e o outro o silicone em si. O processo todo dura menos de 10 minutos. Aí esperar 2 horas e ele fica assim. Esse aqui é o dedo que a gente conseguiu fazer. Vou testar. Bom, como vocês podem ver, o dedo funcionou, que comprova que é possível burlar o sistema. From 1967 till now, 800,000 people went in and out of jail. This means that each one of us, either he spent part of his life in prison, if not himself, will be his brother, if not his brother, his neighbors. Para os palestinos, esses prisioneiros são os heróis da resistência à ocupação israelense. Eles foram condenados por crimes diversos, como os crimes de terrorismo. Centenas deles cumprem a pena de prisão perpétua. Esse é um drama aqui na Cisjordânia, onde a tradição familiar ainda tem muito peso. Por isso, foi recebida com muita festa a notícia de que um médico na cidade de Nablus tem ajudado as mulheres e prisioneiros a engravidar. O processo inclui contrabandear o sêmen para fora da prisão e depois fertilizar as mulheres pelo processo de fertilização in vitro. They don't allow prisoners to get conjugal visit with the women. It's a sort of punishing their families, not only the prisoners. Who is suffering is really the woman. Despite that our religion is allow her to ask for divorce and to get on with her life, they prefer to support their husband and to wait for them. After the age of 40, if the woman gets older, then her capability of having children is get smaller and smaller, and because their husband is spending long sentences in prison, by the time they are out, our worry that she will not be able to get pregnant. A Folha conversou com Dalal Ziben, a primeira mulher a ter um filho por meio desse processo, e ela contou pra gente um pouco de como o filho dela, o Muhammad, foi recebido com muita festa no vilarejo, como uma esperança por uma família ou por um grupo de pessoas que já tinham encarado a prisão como o fim da continuidade da família. I told her, you can do it for you, but before we do such procedure for you, you have to go back to your family. Tell every single person in your village. If a woman living in a village and the village the people know that her husband is in prison, what's their reaction of seeing her getting pregnant? So we insist on the woman, when you bring, you have to get the sample yourself. And we insist that 2 first-degree relatives of her husband, they will come and testify that this sample belongs to such a person. Dalal Ziben não aceitou ser filmada pela reportagem porque essa questão ainda é muito delicada na região. Até porque a questão dos prisioneiros é uma das questões-chave nas negociações de paz entre israelenses e palestinos. Se por um lado os palestinos encaram esses prisioneiros como heróis, os israelenses afirmam que, por terem cometido crimes que são vistos como terrorismo, esses prisioneiros são uma ameaça à segurança nacional e por isso que eles são mantidos presos. After delivery of Muhammad, we froze, I think, around 65 samples, and we have 8 pregnancies so far.
just it's a humanitarian issue. Each one has the right to have a family, to have a daughter or son, and if we can help them doing so, I will do that. سرم بر سینه یار است بشنگم زلف دلدار است از عالم چه